Olá, seja bem-vindo a mais um estudo Teologia Pastoral, nível bacharel livre, tá? Livre. Nós estamos na lição 2 e hoje vamos falar, nessa lição vamos falar sobre a igreja, porque pregamos o evangelho, característica da igreja do Novo Testamento. É possível alcançar o alvo? Amém. Eu sou o apóstolo Cristóvão R. Trindade, superintendente da CASB, Convenção de Pastores, e eu sou professor de teologia. E vamos lá, o assunto, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar aqui só umas pinceladas. Anote aí, pega o caderno, caneta, faz as suas anotações, que isso aí é o estudo de teologia pastoral para a formação de pastores, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Por que pregamos o evangelho? É a missão da igreja, é a ordenança ali que Deus deu em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aleluia. Essa é a missão imperativa da igreja, pregar o evangelho. Glória a Deus. A igreja é o maior patrimônio de Deus na terra. Anote aí, tá? Vai anotando tudo que é importante. A igreja é o maior patrimônio de Deus na terra. Aí você vai anotar aí, Deus, tá? Aí você bota aí, aqui, você pega aqui, esse é o primeiro assunto que está sendo falado, tá? É o primeiro assunto. Aí você vai anotar, aí Deus projetou a igreja. Jesus fundou a igreja. Amém? Deus projetou a igreja, Jesus fundou a igreja e o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a nossa fé, regra de fé e prática, é a palavra de Deus. E o Espírito Santo conduz a igreja através da palavra. Amém? E aqui onde Jesus fundou a igreja, ele colocou pastores, levantou pastores para cuidar do seu povo, do seu rebanho. A primeira instituição da terra é a família. A primeira instituição da terra é a família. Anote aí. A primeira instituição na terra, a primeira é a família. A segunda, a igreja. Você anota aí, tá? A igreja é a segunda, a instituição divina na terra. A segunda é a igreja. Deus falou para Moisés. Testículos quebrados não gera filhos na fé. Moisés, testículos quebrados não geram filhos na fé. E o que vai gerar filhos na fé? A propagação do Evangelho de Cristo. Hoje vivemos esse quadro, nós temos que pregar o Evangelho. Essa é uma ordenança de Deus para a igreja. Amém? E Jesus ali fundou a igreja e levantou pastores para cuidar das suas ovelhas. O ensino, né? Deixa eu pegar aqui. O ensino
ele mexe com a razão. Ele mexe com a razão. A pregação, o P aqui, o botão P, mexe com a emoção. Emoção. Pode ir anotando aí, tá? Então o que é isso? Deus fala para o profeta Oséias. Deus fala para o profeta Oséias. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento e sabedoria. Oséias. Então, a pregação, ela gera filhos na fé. A pregação do Evangelho gera filhos na fé. Por isso que a igreja tem que pregar o Evangelho. A oração, ela é arma de defesa. E a palavra, arma de ataque. A palavra de Deus é arma de ataque. A pregação, a oração, arma de defesa, pregação, arma de ataque, tá? Em nome do Senhor Jesus, anote aí. Louvado seja Deus. Então, é fundamental a igreja orar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Esse versículo é da igreja primitiva, que a igreja orava incessantemente, sem parar. Lembra quando Pedro, a igreja orando, e Pedro foi livre da prisão? Foi a oração, que a igreja ela orava dia e noite, 24 horas, tinha turno de troca, mas a oração não parava. E a igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva orava e tinha o partir do pão, né? Que interessante isso. A igreja orava e tinha o partir do pão, e todos tinham vida em comum, vida comum, né? Em comum, vida em comum, comunhão. A igreja tinha comunhão e o partir do pão. A igreja primitiva, todos tinham por igual. Se um tinha, todos tinham a mesma coisa que o outro tinha. Era a comunhão e o partir do pão. E aí a igreja vivia em avivamento do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje pegamos um retrato bem diferente, né, como igreja, né? Mas nós temos que procurar seguir a igreja primitiva, o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva é incomparável com a igreja moderna do século 21. Ela é incomparável. Hoje nós temos uma geração fraca, fria e sem compromisso com Deus. A maioria ainda tem igrejas, ainda tem irmãos que tem compromisso com Deus, que está com a chama do Espírito Santo acesa, né? Mas a igreja primitiva, comparada à igreja de hoje, do século 21, hoje nós somos uma geração fria, fraca e sem compromisso com Deus. A igreja primitiva, comparada com os puritanos,
O que são os puritanos? Eram crentes mais fiéis, né? Eram os crentes mais fiéis. Os puritanos, deixa eu botar aqui, deixa eu anotar aqui. Os puritanos eram os crentes fervorosos, os mais fiéis, cheios do Espírito Santo de Deus. Esse povo era da Inglaterra, os puritanos. Puritanos era o povo que clamava, oravam, tinham comunhão, partido do pão, um povo extremamente relacionado com o Espírito Santo de Deus, com intimidade com o Espírito Santo. Oravam, liam a Bíblia, se consagravam. Então, e mesmo assim os puritanos ainda não chegavam ao grau da igreja primitiva. Outro povo que tinha um compromisso muito forte com o Espírito Santo e mesmo assim também não alcançou o grau da igreja primitiva, mas era um povo avivado, eram os moravianos. Era um povo totalmente avivados, cheio do Espírito Santo de Deus, um povo que orava muito, tinha compromisso com a palavra, tinha missão de fé de uma forma extraordinária. Um povo ali que fugiu naquela época ali na Inglaterra, do rei da Inglaterra, foram morar em outros lugares, por exemplo, na Espanha. Era um povo que ali houve o primeiro e o terceiro grande avivamento aqui pelos moravianos, e aconteceu ali na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma igreja com batismo com o Espírito Santo, uma igreja com fogo, com glória de Deus, com revelações, com curas extraordinárias, batismo com o Espírito Santo, um povo do avivamento avivalista, da onde saiu Daniel Bergman e Hugo Vanini, e vieram para o Brasil, né, no ano de 1910. Em 1911, né, eles fundaram aqui a Assembleia de Deus em Belém do Pará. É o avivamento, né, que temos que buscar, a propagação do Evangelho, buscar com muito fervor o Espírito Santo. E mesmo os moravianos, eles não alcançaram o grau da igreja primitiva, né? Olha só, por isso que é importante nós buscarmos em oração o batismo com o Espírito Santo, o avivamento em nome do Senhor Jesus. Evangelizar, anota aí, evangelizar os confins da terra é uma grande missão, uma grande comissão da igreja hoje. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões de habitantes, chegando para 8 bilhões de habitantes na terra, que não conhecem na terra e não tem conhecimento, cerca de 1 bilhão para 2 bilhões que não conhecem o Evangelho. Por exemplo, nós temos o exemplo da China, país comunista, né? Quase não tem igreja, cerca de quase 2 bilhões de habitantes. Na Coreia, a Coreia ela é extremamente comunista, né? E seguimos nesse desafio, a igreja segue nesse desafio. Aqui no Brasil temos também
tribos indígenas. Olha só, nós temos tribos indígenas no Brasil que ainda não conhecem o Evangelho, né? Não tem conhecimento da plena palavra de Deus. E a igreja brasileira está nessa missão de levar o Evangelho em nome do Senhor Jesus, de romper barreiras, essas barreiras, e é um grande desafio para a igreja hoje. 3 meios de fazer missões. Existem 3 meios de fazer missões. 3. Deixa eu botar aqui. 3 meios de fazer missões. Indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Ofertas, dízimos, ofertas missionárias para manter os missionários no campo evangelizando, a igreja saindo, a igreja orando. E isso aqui é contribuição da igreja, dos fiéis, dos dizimistas, dos ofertantes. Isso aqui é o povo fiel que é usado ali através do Espírito Santo para manter a obra do Senhor Jesus, para propagar o Evangelho das Boas Novas, salvar vidas, almas. E com isso está relacionado aqui na contribuição, claro que é ação social, né? Aqui está envolvido a ação social também. Então é muito importante a contribuição dos fiéis em nome do Senhor Jesus. Eu não posso ir, não tenho condições de ir, mas tem condições de contribuir com a obra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. De uma maneira ou de outra, você é usado, você é um instrumento de Deus para o Evangelho ser propagado e almas sejam salvas. Vamos entrar aqui no assunto da propagação do Evangelho. Propagação é igrejas filiais, instruções para os obreiros, o ministério de evangelista, a colheita, estabelecendo uma nova igreja. Isso aí é fundamental. O obreiro tem que dar o alimento e instrução para crescer. E esse obreiro aqui é o pastor. O pastor é obreiro, né? O pastor é empregado. A gente vai ver isso aí. O pastor, ele tem que dar o alimento para quem está chegando, as instruções para que o reino de Deus cresça. Bem alimentado, vamos botar assim, bem alimentado. O poder da instrução, livrou Noé de morrer. Olha só, o obreiro, que é o pastor, dando a instrução para o crescimento, o bom alimento. Por quê? A instrução, esse bom alimento é a palavra de Deus, que é a instrução. E a instrução livrou Noé da morte, né? Deus falou para Noé, vou te dar uma instrução, faça uma arca. E também tem outro exemplo, falou para Ló, vai morrer, se eu ficar nessa cidade aí, tu vai morrer com sua família. Pega a tua família e sai da cidade. Eu te dou uma instrução para você sair da cidade. Outra instrução, Jesus colocou lama nos olhos do cego. Vai lá e lava no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, né? Então, o poder da instrução abre a visão
do cego. A pessoa sem instrução é uma pessoa cega. Uma pessoa sem instrução, tanto espiritualmente falando, tanto na vida profissional, família, enfim. A pessoa, o indivíduo sem instrução, ele é um cego. Provérbios 9:9. Provérbios 9:9. Deixa eu botar mais aqui. Isso. Provérbio 9:9. Dê instrução ao sábio e ele ficará mais sábio. Né? Isso é o livro de Provérbios. O rei Salomão, com a sua sabedoria, Salomão aqui dando uma palavra de sabedoria. Dê instrução ao sábio que ele ficará mais sábio. Provérbio 22:6. Provérbios 22:6. Instrui a criança o caminho que deve andar. Deus deu instrução aos apóstolos: ide pregar o evangelho, ide 2 em 2. Deus falou para os apóstolos. Deus deu instrução para os apóstolos: ide 2 em 2 e pregai o evangelho. Pregai o evangelho. Então, a instrução é importante, né? É importante para o crescimento da igreja. Louvado seja Deus. Então, o pastor tem que instruir a igreja, tem que preparar a igreja, e o corpo de obreiros, preparar corpo de obreiros, corpo diaconal, para poder ajudar o pastor nessas instruções, nesses envios, a contribuição dos fiéis. É todo mundo trabalhando, ninguém fica parado no corpo de Cristo, ninguém fica parado na obra de Deus, é todo mundo trabalhando. É o pastor ali que tem um chamado, que tem a responsabilidade de estar conduzindo o povo, de estar instruindo o povo através da palavra, e ali com os auxiliares, né, dos ministérios que auxiliam o ministério principal. Em nome de Jesus, é todo um corpo trabalhando, todo um organismo trabalhando para o bem, né, do crescimento do corpo e para o crescimento do reino. É todos trabalhando, a família do reino crescendo, pessoas, almas sendo salvas em nome do Senhor Jesus. Então isso tudo é um trabalho conjunto de todos, com um bom preparo, uma boa palavra, uma palavra de ensinamento, com instruções em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa grande missão, né, do pastor com sua equipe, toda a sua equipe, toda a membresia da igreja, fazendo a obra do Senhor. Então, o papel do pastor, chamado por Deus, o pastor, nisso tudo aqui, o pastor, o homem, que tem um chamado divino. Existem pastores de profissão e existe o que tem chamado divino, os pastores que têm chamado divino. Né? E isso é muito importante. Nem todos que são pastor, que tem esse título de pastor hoje,
tem a aprovação de Deus para ser. Teologia é importante para o conhecimento e instrução do obreiro. A teologia é importante, é bom que o obreiro estude teologia, se forme em teologia, que tenha um conhecimento, mas a teologia não se forma pastor. Isso aqui é um chamado, mas o pastor, ele tem que ter uma boa instrução. Assim como que o médico estuda para ser médico, o advogado estuda, tem instrução para ser advogado, o psicólogo para exercer sua função, todos os profissionais que lidam com vidas têm preparo, têm faculdade, têm instrução, têm conhecimento. O pastor, por mais que tenha um chamado divino, ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus, ele tem que ter comunhão com o Espírito Santo, ele tem que ter afinidade com o Espírito Santo, ele tem que ter conhecimento, porque vai estar lidando com vidas. O pastor aqui, ele é um psicólogo, O pastor aqui, a gente vai estar falando sobre isso na terceira lição, mas o pastor aqui tem um papel importante. O pastor tem que ter o conhecimento da palavra de Deus para poder instruir a igreja. O pastor tem que ter um conhecimento para instruir, amém? E isso é a terceira lição que a gente vai estar estudando aí. Mas para fechar esse assunto, os judeus tinham colheita. Os judeus, quais eram as colheitas dos judeus? As colheitas eram primícias, gerais e rabiscos. Primícias, analogia, Jesus. Gerais, arrebatamento. Rabisco, os que sobreviverem ou viverem na tribulação. Quatro tipos de sementes. Vamos lá? Areia, o que cai na areia. Pedra, espinho e boa terra. São quatro tipos de pessoas: pessoas da areia, da pedra, espinhos, e são quatro corações. Corações de areia, que é a palavra, a semente não firma. Pedras, que não cresce, pessoas com corações de pedra, que não se curva a palavra de Deus. A semente que cai no espinho, o coração espinhoso, cheio de amargura, rancor, até auxilia, até dá ouvido, mas os espinhos da vida impedem ele crescer e caminhar na obra de Deus. E a boa terra, onde a pessoa ouve a palavra, aceita de bom grado, aceita Jesus como o único eterno Salvador. Então tem aqui a semente, a palavra de Deus, ela cai, ela é transmitida, é lançada nos corações, mas uns corações de areia, outros corações são de pedras, outros são os corações de espinhos e outros são a boa semente, na boa terra, onde produz os bons frutos, as boas sementes. São pessoas que reconhecem que são pecadoras, falhas, e reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Então, essas informações desses estudos de hoje, em nome de Jesus, nos traz algo para nossas vidas, nós que somos pastores,
algo muito importante em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o grande desafio de pregarmos a palavra de Deus, de estarmos com a vida equilibrada, com a mente equilibrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor tem que procurar ser um avivalista. Enfim, você vai acompanhando aí os estudos, você vai analisando tudo que está sendo estudado, você tem suas teses, você pode criar suas teses dentro da palavra de Deus, pode pesquisar. Isso é só uma introdução. Você pesquisa, pastor, entre mesmo, ali na intimidade com o Espírito Santo, entra ali com a palavra, procura livros instrutivos em nome de Jesus, procura ser procura ser aquele cozinheiro, chefe que faça uma boa comida, uma comida sólida, saborosa para as ovelhas, em nome de Jesus, nutritivas, em nome de Jesus. E isso tudo está na responsabilidade do pastor, em nome de Jesus, e com sua equipe ministerial, para desenvolver um bom trabalho para o Senhor Jesus, para o crescimento do reino do nosso Deus. Paz e graça a todos, Deus abençoe. É bom tê-lo conosco. Muito obrigado, porque aqui estudamos mais um estudo da teologia pastoral livre a nível de bacharel, a segunda lição. Deus abençoe você, pastor, pastoras, não importa o sexo, ambos os sexos, o importante é estar na obra com fidelidade, com compromisso com Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar falando sobre teologia pastoral e vai ser a lição 3. Como que é o ministério? A lição 3 é como é o ministério pastoral. Nós vamos estar falando na lição 3 do governo, em nome de Jesus, base da comunhão, prerrogativas, disciplinas, sustento, plano bíblico, dízimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz e graça, bom estudo, se aprofunda no conhecimento e em crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Paz e graça, pastores, lideranças, ministros do Evangelho de Cristo, paz e graça, apóstolo Cristóvão R. Trindade, em nome do Senhor Jesus. Os cursos de teologia são 0800, anote, faz as suas anotações, estudem, e somente o certificado é opcional, tá? O certificado é opcional, tá? Curso de formação de pastores, em nome de Jesus, sejam bem-vindos, e é bom aqui tê-lo conosco. Paz e graça, Deus abençoe.